boa tarde, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Como eu prometi, eu vou estar fazendo o vídeo que eu falei que eu ia falar sobre um pequeno pedaço do testemunho da minha vida, para que as pessoas que vê esse vídeo possam ver que a gente conta o testemunho para a honra e glória do Senhor, para eles verem, às vezes, uma pessoa que está querendo, né, entrar para a presença de Deus e possa ouvir esse testemunho, tem um testemunho para contar, entendeu? E possam ter certeza que Deus, ele é maravilhoso. Ele, quando a gente dá, assim, quando a gente abre a porta do nosso coração, ai, tá meio ruim aqui. Eu tô sentada na mesinha aqui, que eu tava, antes de começar, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, eu tava fazendo este pano, falta fazer a sainha dele. Eu estava aqui trabalhando e pensando, faço ou não faço o vídeo do testemunho? Olha aqui, gente, acabei, viu, ó, só pra vocês verem, ó. Olha o tamanho que ficou. Tá bom. Isso é uma das maravilhas que Deus fez na minha vida. Então, gente, eu vou contar esse testemunho, assim, eu sei que pode ser que entre alguém nos comentários vai querer criticar, vai querer zombar, vai querer perguntar alguma coisa, e eu não posso me dar ao luxo de ficar com raiva, porque aqueles que perguntarem, que questionarem, né, é porque eles têm interesse em aprender mais alguma coisa e a gente tá aqui para explicar, não é verdade? Bem, gente, vamos direto ao assunto, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Senão eu vou ter que fazer em 2 vezes. Gente, hoje eu estou com 58 anos. 58 anos. Aos 19 anos, eu me engravidei. Eu me engravidei do meu primeiro namorado. Namorado sério que eu tinha. Naquele tempo, não tinha esse negócio de ficar, ou, né, eu não sei, porque minha mãe e meu pai eram muito rígidos. E, gente, antes de mais nada, eu quero falar que antes de eu engravidar, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo para ajudar meus pais. Com 10 anos eu já vendia peças de crochê, entendeu? Eu lembro que naquela época usava muitas toalhinhas pequenininhas em penteadeira, usava capa de liquidificador, essas coisas. Então eu vendia bastante, sabe, para ajudar meus pais. Eu sempre fui esforçada, sempre trabalhei para ajudar meus pais. E eu engravidei com 19 anos. Quando eu me engravidei com 19 anos, até os 4 meses mais ou menos, eu não sabia, eu não tinha noção de que eu estava grávida. Aí, uma amiga minha que desconfiou. E então eu fui, né, fazer o exame e tal. Conversei com o rapaz, fui fazer o exame e deu positivo. Naquele tempo, eu nem, se fosse o tempo de hoje, eu poderia falar assim, nossa, eu entrei em pânico, porque eu não imaginava meu pai, sabe, assim, sabendo que eu estava grávida, minha mãe, devido à confiança que a minha mãe tinha em mim. Minha mãe era, das 3 filhas mulheres, a que ela mais se apegava era eu, entendeu? Apesar da mais velha ter sido mãe solteira. Então, vocês podem prestar atenção também que nesse testemunho tem uma maldição, né? Que vai passando de geração a geração. E se você não orar, não clamar, não jejuar, essa maldição continua, né? Aí eu me engravidei, gente, eu não sabia o que fazer. Mas como Deus é maravilhoso, Deus conhece todas as coisas, e essa filha minha que hoje se chama Priscila, uma serva do Senhor, Deus tinha plano com ela, entendeu? E eu fui em vários lugares, assim, levado por ideia de amigas, né? Mas também não vou culpar as amigas não, porque eu já tinha 19 para 20 anos.
Aí, mas naquele tempo, eu era muito vaidosa. Muito vaidosa. Na minha cabeça, gravidez para mim fora do casamento era terrível, porque eu ia ter que parar. Minha mãe nunca proibiu a gente, assim, de, sabe, de passear, de sair, não. Ela nunca proibiu, nem meu pai. Ela recomendava, né, para eu ficar até tarde e tal, mas ela deixava. E eu sempre, quando eu não estava trabalhando em comércio, eu trabalhava em casa de família. Então eu dormia no emprego. Então eu tinha mais chance de sair e aprontar, né? Aí eu comecei assim, cada amiga minha que chegava falava assim, eu sei de alguma coisa que toma, que, né, que faz perder o neném, tudo. Eu escondendo dos meus pais, escondendo e tal. E na época minha mãe estava passando por uma prova muito grande com meu avô, o pai dela estava com câncer na garganta, ela que cuidava dele, entendeu? E eu ficava pensando, né, dela saber e ficar com mais problema e tudo. E tudo que me ensinavam, gente, eu tomava. Tudo que me ensinava, eu tomava. Tô achando a iluminação muito estranha. Não sei se é porque... Tudo que me ensinavam, eu tomava. Tudo que me ensinava, eu tomava. Eu era ignorante na palavra de Deus. Minha mãe era católica roxa, mas ela não, assim, tem os católicos hoje em dia, tem muitos católicos praticantes que eles sentam com os filhos, né, e conversam e tudo. Mas a minha mãe era uma mulher muito fechada. Minha mãe foi uma mulher muito sofrida, porque o meu pai era um homem muito trabalhador, mas bebia, meus irmãos bebiam. Então minha mãe era uma mulher muito sofrida. E devido a esse sofrimento todo dela, é que eu queria evitar que ela sofresse mais. Então eu ficava correndo atrás de uma solução, sabe? E cheguei aí em vários lugares, levado por amigas, né? Amigas, entre aspas. Levada por amigas, levada até pelo pai mesmo da criança, para as pessoas tentarem tirar, mas não conseguia, não conseguia. E eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. E, gente, num dia, sem mentira nenhuma, hoje eu tenho medo de tomar um comprimido de 700 miligramas. Se o médico passar para mim, eu parto em 3. Naquele tempo, não. Naquele tempo, se eu acabasse de tomar um remédio de 800 miligramas e alguém chegasse com outro, eu tomava chá, sabe? O pai da minha filha era muito ciumento mesmo ao extremo. Então, às vezes, ele tinha muito ciúme e tal, assim, qualquer coisinha era motivo para sentar a mão. Então, eu provocava ele. Olha, pra você ver que cabeça demoníaca, sem noção. Eu provocava ele para ver se até então ele me fazia alguma coisa. Obrigado, filha. Ele me fazia alguma coisa e eu pudesse estar perdendo a criança. Quer dizer, não tinha sabedoria nenhuma, nem conhecimento de Deus, nem temor de Deus, não tinha nada. Na minha cabeça não tinha nada. Na minha cabeça era trabalhar, na minha cabeça era trabalhar, divertir, ajudar meus pais e minha mãe, entendeu? Que às vezes eu acho que naquele tempo Deus me deu tanto livramento devido a eu honrar meu pai e minha mãe, sabe? Que eu gostava, eu amava ajudar meu pai e minha mãe. Hoje eles já não estão mais aqui, mas eu amava ajudar meu pai e minha mãe. Então eu tinha muito amor pelo meu pai e minha mãe. E assim foi passando os dias, e eu não conseguia, sabe? Até que um dia minha mãe sentou perto de mim e viu umas manchinhas assim no meu braço, que eu nem me lembro. Minha mãe era uma pessoa muito assim, muito esperta, sabe? Assim, muito esperta. Aí ela olhou para mim e falou assim: você tá com o rosto muito gordo, muito inchado. E essas manchas nos teus braços, ela falou pra mim assim: não sei não, hein? O apelido do meu pai era Baiano. Aí ela falou: Baiano, eu não sei não. Essa menina, não sei não, me chamava de menina. E eu já estava grávida, né? E eu sabia, e ela não sabia.
Aí foi que nesse dia eu fui pra casa de uma amiga minha e falei, a gente precisa dar um jeito hoje, porque minha mãe já tá desconfiada e eu não quero ver minha mãe sofrendo. E no fundo, assim, eu não queria que era criança, eu não queria ser mãe naquele momento, entendeu? Eu achava que eu tinha muita coisa pra viver, assim, eu queria viver, eu queria divertir, eu não queria, sabe? E também não pensava, assim, casar, ter casa, sabe? Aí, menina, essa foi a última gota d'água, foi a última gota d'água. Que ela falou assim, olha, eu vou te levar você num lugar, lá perto de Valadares, Minas Gerais. Eu vou levar você num lugar, lá não tem como. A mulher tira mesmo, é isso que você quer? É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. E diz que a dor é muito horrível. E eu, naquela inocência espiritual, não inocência assim do mundo, inocência espiritual. Falei, nós vamos embora. Marcamos, fomos. Falei, mãe, eu vou passar a noite na casa de uma amiga minha. Minha mãe falou assim, não sei não, eu acho que você nem deveria sair de casa, porque eu preciso ter uma conversa com você. Gente, eu fui levada pelo inimigo naquele lugar, e pela minha própria vontade também. Eu sei que essa mulher, ela colocou assim, como se fosse uma sonda em mim, e falou, você pode ficar deitada aí, dentro de 4 horas, 3 horas no máximo, vai ter resultado. Eu lembro que naquela época, eu tô com 58 anos, há 38 anos atrás, eu sei que o pai da minha filha me deu 3 bolas assim, de dinheiro. Naquela época era como se fosse hoje 3.000, entendeu? E eu cheguei lá, paguei aquela mulher e fiquei lá, menina, naquele quarto escuro, aquele quarto feio, aquele quarto tenebroso. Hoje eu falo, é triste a pessoa que não conhece a Deus, é triste aqueles que ainda estão andando nas trevas, é triste aqueles que não querem conhecer a Deus, é triste aqueles que não têm desejo de conhecer a Deus, porque naquele tempo eu não queria saber de crente, eu não queria saber de católico, eu não queria saber de nada, entendeu? E naquele quarto escuro, o meu pensamento era só ficar livre, 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 e esfregar na cara da minha mãe de que ela estava errada, que eu não estava grávida. Mas eu não sabia que existia um Deus maravilhoso, poderoso, dono do ouro da prata, dono da vida, dono da morte, que já estava escrevendo uma história para minha vida e para a vida da minha filha. Né? Naquele momento o testemunho era dela. Aí eu sei que eu tive uma dor insuportável, eu gritava, parecia que eu ia morrer, entendeu? Aí nisso a mulher veio, cochichava com uma outra moça lá. Eu falava, olha, acho melhor tirar, porque não vai dar certo, não vai dar certo. E eu tinha uma amiga que ela chamava Aparecida, ela era muito estourada, entendeu? Muito brava. Aí ela, como não tinha dado certo o que a gente planejou, ela pegou e tomou o dinheiro da mulher e nós saímos correndo, sim. Pedimos um táxi, naquela época era táxi, só que não tinha negócio de Uber nem nada. E pegamos um táxi e eu fui para casa dela. E eu chorava muito, não de alegria por não ter tirado, de tristeza por não ter tirado. Enfim, eu precisei de voltar para casa. E nisso, a minha mãe, já era domingo, a minha mãe tinha saído cedo para poder comprar umas coisas na feira. Quando ela voltou, eu creio que foi Deus. Deus usou um senhor de idade da rua, que morava na nossa rua, no bairro Veneza 2. Ele virou para minha mãe e falou assim, oi, dona Vivi. Minha mãe o apelido dela era Dona Vivi. Vivi das verduras frescas, né? Que lá em casa sempre teve horta. Ele falou assim, vai ser vovó de novo? Minha mãe muito sistemática. E falou, como que o senhor disse mesmo? Ele falou assim, vai ser vovó de novo? A tua filha, né, a do meio, ela tá grávida, ela tá esperando neném, já tá dando pra ver, né? Minha mãe falou aí minha mãe chegou, eu tava sentada debaixo de um pé de abacate muito grande que a gente tinha em casa. Eu tava até fazendo uns crochê. Ela falou, entra que eu quero falar com você. Quando ela falou, entra que eu quero falar com você, pronto, meu coração foi lá no céu e voltou. Aí eu entrei, a primeira coisa que a minha mãe fez foi me dar um tapa no rosto e perguntar pra mim quem era o dono dessa encrenca, como se diz, quem era o dono da criança, quem era o dono da bagunça, né, do problema.
E eu falei para ela que não precisava dela ficar nervosa, porque eu não queria criança e, e o pai estava me ajudando. Aí ela me deu mais uns petelecos e falou para mim que ela não tinha criado filha, mulher, para ficar assim, mas também que não tinha criado filha, mulher, para poder tirar filho e fazer um aborto, entendeu? E que ela ia lá no serviço do pai da criança e ia conversar com ele. Tudo bem. Então, eu entendi que até então, eu não ia mais conseguir tirar a criança. E nisso, a barriga crescia, a barriga crescia, a barriga crescia. Durante a gravidez toda, ele me desprezou, e eu continuei na casa dos meus pais e tudo. De vez em quando eu procurava ele até ficava comigo, mas depois debochava de mim. Me lançou muitas palavras de maldição, né? Mas Deus naquela época já estava no controle da minha vida. Eu não sabia, eu nem entendia que Deus estava ali me dando livramento, me guardando, entendeu? E eu fui fazer o pré-natal, minha mãe marcou tudo pra mim, e eu comecei a fazer o pré-natal e tudo. Quando a médica olhou pra mim, ela falou assim, olha, de cara, naquele tempo, ela já falou pra mim que eu não tinha passagem aqui no fêmur, né, aqui, como toda mulher tem, eu não tinha passagem, que ela já ia marcar uma cesárea. E eu não entendia nada, né? Tudo que ela falava, eu falava tudo bem. E mesmo eu grávida, eu fiquei uma grávida muito bonita, não tem como mostrar foto aqui, porque não sei se... Naquele tempo, eu não gostava muito de tirar foto, naquele tempo não tinha celular e tal, mas eu fiquei uma grávida muito bonita, eu tinha um cabelo muito comprido, eu era uma jovem muito bonita. Então, mesmo assim eu saía, sabe? Eu saía à noite, minha mãe deixava, mas grávida tinha que ter horário para chegar. Então eu saía com a minha irmã mais velha e o noivo dela. Mas ela já tinha um filhinho também. E a gente saía, ia, assim, comer um lanche, ia no cinema, que lá, na verdade, naquele tempo era cinema mesmo, não era uma coisa fechada dentro do shopping. Tinha um restaurante que servia mexido, né? Então eu gostava muito de comer mexido na minha gravidez. Mas eu rejeitei tanto na minha gravidez, que eu não fiz assim, eu não decorei berço, eu não gostava de comprar roupa de barriga, eu não tava nem aí. Foram duas amigas minhas que na época fez 2 chá de bebê e eu ganhei muita coisa, porque até então no chá de bebê da Priscila, elas fizeram assim, chamaram até os amigos homens, rapazes também, né, as moças com seus namorados e tal. Então eu acabei ganhando muita coisa. E chegou o grande dia, né, de eu ganhar minha filha. Eu era muito apaixonada pelo pai da minha filha. Eu era muito apaixonada por ele, muito, muito. Eu amava muito aquele homem. E eu fui para o hospital ter minha filha no dia 26 de junho. Ela nasceu no dia 26 de junho. O frio, estava muito frio. E eu cheguei no hospital, a mesma médica que fez o pré-natal. Naquele tempo a gente fazia o pré-natal com a médica e ganhava com a mesma médica. E ela falou para mim se eu sabia rezar, que era para me rezar devido a tanta coisa que eu fiz, porque eu tinha contado para ela. E ela falou, e não fazia, naquele tempo não tinha como fazer ultrassom. Eu acho que era só quem tinha muito dinheiro, né? Acho que nem isso, nem isso era. Aí ela falou para mim assim que tudo que eu tinha feito e tomado era para mim rezar, que seria um milagre se a minha filha nascesse perfeita, né? Que era para ela nascer com problemas, com alguma coisa. Entendeu? Tô tomando água gelada para melhorar o estômago e tô tomando chá de boldo. Mas como, agora vamos falar um pouquinho de Deus, né? Mas como eu não sabia, Deus já estava no controle, Deus estava dando livramento, Deus estava escrevendo minha história, Deus estava cuidando de mim, Deus estava zelando de mim. E da minha filha que estava no meu ventre. Porque grande era o chamado que ele tinha com ela, igual na vida de Moisés, igual na vida de José. Aí eu ganhei minha filha no dia 26 de junho, aí dia 27, 28, dia 29, que eu aceitei a pegar ela no colo. Eu ainda rejeitei ela por 3 dias dentro do hospital. Precisou das enfermeiras fazer uma brincadeira comigo para me aceitar minha filha, entendeu? Eu lembro que a minha mãe chegou,
E eu perguntei assim, e quando a minha filha nasceu, minha mãe pegou minha filha no braço, enrolou num pano verde assim, e falou pra mim assim, essa é minha, ninguém toma de mim. Aí eu peguei e perguntei pra ela, depois de 3 dias, eu falei pra ela assim, eu falei, cadê a menina que a senhora pegou pra senhora? Ela pegou e falou assim, uai, você falou que podia dar pra qualquer pessoa, teve um casal aqui de um outro país que levou. Então, gente, aquilo ali eu entrei num choque, parece que Deus veio e balançou assim minha cabeça, sabe? E eu comecei a gritar, 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 porque eu queria ver minha filha, eu queria minha filha, minha mãe não podia ter feito isso, eu queria ver minha filha, eu queria. E nisso a enfermeira trouxe a minha filha e colocou no meu seio para mamar. Foi a única das minhas 3 filhas que mamou no meu peito. E nisso eu fui para casa. Minha mãe cuidou muito bem de mim, cuidou da minha filha, mas o meu pai bebia muito, eu estava de resguardo ainda. Quando meu pai chegou por trás de mim, me deu um grito muito alto dentro do meu ouvido, eu passei a ter dores de cabeça constante. E nisso a minha irmã, já tinha, a minha irmã mais velha, era mãe solteira, tinha um salão de beleza, mas tinha a casa dela. E ela me levou para lá para ficar uns dias com ela. E eu fui pegando amor pela minha filha. Era minha filha, eu amava minha filha. Aí eu comecei a amar minha filha, comecei a amar aquela criança, entendeu? Aí o tempo passou e tudo, e eu voltei a trabalhar, arrumei um emprego muito bom numa casa de médicos, que todos eram médicos, né? E eu podia levar ela, até então eu podia levar ela, porque eu tinha um quarto muito grande no fundo da casa, né? Naquele tempo, lá na cidade de Patinga, Minas Gerais, as empregadas domésticas, elas tinham um quarto só para elas, né? Então eu podia levar a Priscila, porque o povo não ficava na casa durante o dia, mas era à noite. E eles também foram pegando um amor pela minha filha, entendeu? E Deus já estava mudando a minha história, mas ainda tinha muitas coisas para passar. Eu tinha muitas coisas, ainda tinha muitas coisas que Deus ia permitir eu passar para hoje eu saber que Ele é Deus, que Ele realmente, quando Ele quer salvar, Ele salva, quando Ele quer mudar a história, Ele muda. Então eu tinha mais coisa para passar, entendeu? Eu ia passar por mais coisa e não sabia. E nisso a minha filha foi crescendo. Quando ela estava com 2 aninhos de idade, eu comecei a passar mal. Aí tudo bem, né? Depois que minha filha nasceu, que eu voltei meu corpo normal, tudo. Minha mãe ficava com ela para mim sair com minhas amigas e tudo. E nisso o pai dela começou a me procurar de novo. Eu gostava muito, achava que amava muito ele. Até então, naquela época, eu pensava que amava, mas não amava nada, entendeu? Na época, eu era controlada por ele. Ele me manipulava. E aí nós voltamos a encontrar, voltamos a sair tudo, mas a minha mãe não aceitou mais ele como meu namorado em casa, entendeu? E mesmo ele não indo ver a minha filha, quando é um belo dia eu passei mal, a minha patroa me levou no médico, chegou lá, o médico falou pra mim assim, quantos anos eu tinha? Eu falei, eu vou fazer 22 anos. Ele falou, você já tem uma filha, né? Porque eu tô vendo aqui a marca da cesárea. Eu falei, tem. Ele falou assim, então, você está grávida de 2 meses. Aqui no chão abriu pra mim. Aí tudo que eu senti da minha primeira gravidez voltou. Falei, não, agora eu não quero mesmo, agora eu não quero mesmo, meu pai, minha mãe vai me matar, agora eu não quero mesmo. E o que eu vou fazer com essa menina de 2 anos no emprego, agora que eu não quero mesmo. Gente, pro vídeo não ficar longo demais, eu não estou contando isso para mim enaltecer, para mim ser exaltado. Eu estou contando isso para exaltar o nome do Senhor, que me tirou das profundezas do inferno e me trouxe para a luz. Até então eu estava nas trevas e achava que estava na luz. Aí quando eu engravidei dessa outra vez, foi fácil. Um comprimido que eu tomei, que eu não vou falar o nome aqui agora, porque não me convém falar o nome, foi fácil. Então, quer dizer, minha família não descobriu, mas até então para mim não tinha nada demais isso aí, né? Até então. E passou-se mais um tempo, pouco tempo, de novo eu engravidei. E de novo eu tomei esse remédio. E foi fácil resolver o problema. Então, quer dizer,
foram 2 abortos que eu fiz. Mas eu fiquei no hospital, eu sofri muito. O médico virou para mim e falou assim, eu vou cuidar das mulheres que vai dar à luz agora, tem hora marcada para o neném nascer, e você que ainda vai me contar essa história direito, você vai ficar esperando. Então tem um médico que ele me deixou quase morrendo, porque na verdade o comprimido resolveu, mas quase me matou também, quase me levou para a sepultura. Então, como não era plano de Deus, eu desci a sepultura aquele dia, e por causa disso também, ele permitiu isso tudo acontecer e com muita facilidade. Então, hoje eu fico pensando assim, por quê? Né? Por que será? Porque ele tinha um projeto muito grande na vida da minha filha, né? Ela já era escolhida dele desde o meu ventre. Então, gente, quando aconteceu tudo isso, que eu fiz tudo isso, eu não tinha aquela noção de que, nossa, como faz isso? Entendeu? Hoje eu falo para Deus, às vezes que eu lembro da história, eu falo para Deus, se eu pudesse voltar atrás, por homem nenhum, por amor nenhum, por ninguém, eu faria isso. Entendeu? Se eu pudesse voltar atrás. Mas com Deus não tem esse negócio de voltar lá atrás, né? E hoje, o que eu entendo da palavra é, eu sei que naquele tempo, mesmo antes de eu ter minha primeira filha, Deus já sabia que eu ia passar por tudo isso. Deus veio lá na frente. Ele sabia que eu ia passar por isso. Ele sabia que eu ia passar por tudo isso. E ele ia cuidar de mim. Ele sabia o dia certo que ele ia me chamar e eu ia. Eu ia obedecer à voz dele. Eu não ia negar o nome dele. Entendeu? E para tudo tem-se um tempo. A Bíblia fala que não é nem por força nem por violência. Não adianta, não é nem por força nem por violência. Tinha uma vizinha da minha mãe que falava de mim. Me convidava para ir para a igreja assim. Não posso negar, porque naquele grande dia Deus vai falar isso comigo. E até então tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Né? E o pai da minha filha alugou uma casa para mim e tal. E eu fui morar na minha casinha, mas meu pai não deixou levar minha filha. E eu passei a sofrer muito, muito, muito na mão deste homem. Muito, 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 muito. E os anos se passaram. Os anos se passaram. Aí quando a minha filha completou 9 anos, a Priscila completou 9 anos, eu já estava, ó, pra você ver, foram quase 10 anos com ele. Qualquer coisa era motivo para ele me espancar. Se eu fosse pra praia com a patroa, eu gostava muito de me bronzear, eu gostava muito de me bronzear. Se eu voltasse bronzeada, era motivo para ele me sentar a mão. Só que ele acabava de sentar a mão, ele já vinha pedir perdão. Não, me perdoa, porque eu te amo, é porque eu não imagino você bronzeada com outro rapaz e tal, e tal. Então, quando a minha filha estava completando 9 anos, Deus começou a agir na minha vida. Deus é um Deus de estratégia. O Satanás também é, mas Deus é um Deus de estratégia. Deus, ele montou um plano, entendeu? Assim, para mim, que Deus tem 1000 maneiras de trabalhar na nossa vida e nós não entendemos. Aí quando minha filha completou 9 anos, eu já tava tomando birra da cara dele, eu já não tava tanto assim mais, sabe? Eu já não ia mais, eu marcava e não ia. E ele pegava o carro e ia pra porta da casa da minha mãe, eu não ia mais encontrar com ele. Sabe? Já tava assim, Deus já tava tirando eu, sabe? Já fazendo eu tomar nojo dele, né? Fazendo eu tomar nojo dele. E voltando atrás, quando eu fiz o segundo aborto, o médico virou pra mim e falou que eu não ia poder mais ter filho. Porque meu útero estava tão fininho, que mais um filho ia me levar à sepultura. Tudo bem. Aí eu peguei uma encomenda muito grande de roupa jeans, porque na minha cidade, na festa de junho, no mês de junho e julho, uma das maiores fogueiras é lá em Santana do Paraíso, Minas Gerais. E eu peguei muita roupa para vender, vendi muita roupa, vendi bastante, ganhei muito dinheiro e tal. E eu tinha um irmão, por quê, Geralda? Porque Deus desceu, ele desceu a sepultura, sem salvação, sem nada. Ele pegou muita mercadoria para vender e comprar bebida, as coisas que ele queria. E o que eu fiz? Eu me vi no beco sem saída, eu não conseguia repor esse dinheiro. E a minha mãe foi vendo
o meu sufoco, eu trabalhava, pagava essa dona da mercadoria, e eu dava cheque, nada. Aí teve um dia que Deus usou minha mãe e falou, filha, você nunca saiu daqui. Eu acho que aqui já deu o que tinha que dar pra você. Por que você não vai lá pra Campinas, passa um tempo na casa do teu irmão, tinha 2 irmãos casados aqui, passa um tempo lá e quem sabe, né, as coisas melhoram pra você. E eu peguei, gente, a minha mochila, coloquei 4 trocas de roupas e vim pra Campinas. Nunca mais voltei pra morar lá em Minas, nunca mais. Chegou aqui em Campinas, eu arrumei um serviço rápido, numa empresa de peças para, não me lembro agora, eu arrumei um serviço e fazia de tudo nessa empresa. Separava as peças, fazia café, depois arrumei ele em casa de família e tudo, e eu comecei a ajudar minha mãe. Entendeu? E eu não sabia que Deus já estava preparando para mim aqui um casamento e uma família. Aí quando eu cheguei em Campinas, não passou muito tempo, eu conheci esse pai da minha filha, esse marido meu agora, que ele criou minha filha desde os 9 anos, ele é o pai dela, né? Hoje ela tá com 36 anos. E quando eu conheci ele, ele tinha um grande comércio. Na época tinha condições, as coisas eram mais fáceis. E eu contei para ele o que estava acontecendo, porque ele sempre me perguntava. E ele fez o cheque, mandou para minha mãe foi e acertou com esta mulher. E então eu tinha liberdade de ir lá, porque até então ela me ameaçava. E Deus estava ali, gente, passo por passo, mudando a minha vida, mudando a minha história, preparando tudo novo para mim, tudo novo. Porque aqui, olha, para vocês verem, ó. Aqui em Isaías 43, 23, 25, em Jeremias, quer ver? Eu vou ler. Vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou ler. Gente, Deus, quando tem obra na nossa vida, não adianta a gente correr para lá e para cá, que o Senhor nos pega. E eu sou grata a Deus, por Ele ter me escolhido. Mesmo com tantas falhas, o Senhor me escolheu. 43, 25. Tem muitas passagens na Bíblia, né? 43, 25, ó. 5. Ó, não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente. Aí, Jeremias vai falar mais ainda, quer ver? Jeremias, abri em cima. Jeremias 1. Coisa linda de Deus. Ó, eu louvo a Deus todos os dias pela minha vida. 1:5. Eu vou ler só esse para não ficar muito comprido, tá? Antes que te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tanto ele falou isso para mim, como ele falou isso para minha filha no meu ventre. Antes que saísse da madre de tua mãe, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Te chamei para uma grande obra. E tem mais, Deus ainda fala mais assim. Do teu passado não me lembrarei mais. As tuas iniquidades apagarei. Depois que a gente faz uma aliança com Deus, que a gente passa pelas águas, o Senhor fala, nova criatura és, do teu passado não me lembrarei, das tuas iniquidades, as suas iniquidades eu apagarei, escreverei o teu nome no livro da vida. Então, Satanás hoje não me acusa, já acusou muito. Eu não me acuso, apesar de ter hora que vem aquela tristeza, aquele arrependimento na minha mente, mas
Satanás não tem poder de me acusar. Satanás não tem poder de fazer nada comigo mais. Porque a partir do momento que eu vim pra cá, que eu conheci esse esposo meu, e outra coisa que eu vou contar rapidinho também, e eu fiquei com aquele receio de nunca mais ter filhas. Um dia eu falei pra Deus, falei, se ele tivesse me perdoado mesmo, que ele me provasse que ele tinha me perdoado, que ele me desse filhos, eu falei. Que eu era doida pra ter um filho homem, mas não tive, mas hoje eu tenho netos homens, né? 3 netos homens. Então, e eu, né, conheci esse esposo meu, rapidinho nós fomos para a presença de Deus, o Senhor nos chamou, nós colocamos a nossa vida no altar, nos casamos, descemos as águas, e eu já tinha as minhas filhas, uma com 3, uma com 5, porque até então eu fui morar com ele. Quando eu conheci Jesus, quando Jesus me chamou, me resgatou, eu já tinha minhas filhas, a gente morava junto, um homem muito honesto, trabalhador, que é o mesmo homem que eu estou com ele hoje, casado há 3 décadas, e Deus me deu 2 filhas como resposta e 5 netos. Eu amo esse Deus. Eu não largo dele pra nada. Pra nada, pra nada. Já contei meu testemunho com a igreja cheia, já dei conselho para as jovens, já falei, entendeu? E se Deus colocar alguém no meu caminho com a mesma dificuldade que eu passei, eu vou orientar, eu vou ajudar e não vou deixar fazer isso nunca. Mas Deus permitiu, porque se Deus não quisesse, eu não tinha conseguido fazer. Vocês concordam comigo? Porque da minha filha eu só faltei tomar vidro moído e eu não conseguia. Hoje a minha filha tem 36 anos, está grávida, vai ter o último filhinho dela agora, dia 20. Mais de 20 anos de caminhar com Cristo. As 3 gravidez dela atrás, ela foi regente de mocidade, regente de ciclo de oração, faz a obra de Deus com amor, com carinho, com zelo, entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou pedir minha filha, que edita para mim, para estar colocando a foto da minha filha aqui, a minha filha, que agora está grávida, que vai ter o bebê dela, o último bebê dela, e ela não conheceu o mundo, viu? Ela não conheceu o mundo, ela não conheceu o mundo. E Satanás quis estragar a vida da minha filha muitas vezes, através de muitas coisas. E o Senhor não permitiu e não permite o inimigo tocar no fio de cabelo dela. Ela é preciosa aos olhos do Senhor. Ela é a menina dos olhos do Senhor. Ela é minha filha amada, minha primogênita, minha amada. Hoje eu tiro da minha boca e dou para ela se ela precisar. Eu faço tudo por ela. Muitas das vezes eu preciso de ajudar, porque ela não trabalha, o marido trabalha. Ele é todos são evangélicos na casa dela, para a honra e glória do Senhor. Meus netos, tudo evangélico. E ele trabalha sozinho. Às vezes ela precisa de alguma coisa, eu tenho o prazer de comprar e parcelar e dar para ela, porque ela precisa. E Deus está entrando com providência em tudo na vida dela, nessa última gravidez. Deus tem entrado com providência, tem suprido a vida da minha filha de uma maneira maravilhosa. Deus é lindo. Esse testemunho não foi contado detalhadamente. Muita coisa ficou, porque não dá para contar, o vídeo é curto, né? Para honra e glória do Senhor, eu estou aqui de pé. Eu sou um milagre de Jesus. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. A minha filha é um milagre. Minha filha é um milagre. A minha filha é um milagre. As minhas filhas são um milagre. Essas outras 2 que eu tive, Pâmela e Paloma, foram planejadas. Minha filha sabe da história toda. Às vezes, quando ela vai em algum congresso, ela conta o testemunho dela. Mas ela me ama, ela já me perdoou, ela já me liberou perdão, eu já pedi perdão, eu também já me perdoei. Meu Deus não me acusa, quem me justifica é Deus. Quem me justifica é o Espírito Santo de Deus. Eu tive que passar por isso para poder ajudar alguém, como eu já ajudei muita gente, entendeu? Então, que vocês possam ficar com esse testemunho, tá bom? E ver que Deus é maravilhoso. Deus está às portas. Deus está batendo no coração, pedindo para entrar. Abra teu coração, por favor. Deixa Cristo entrar e limpar, tirar toda a rapina, tudo aquilo que Satanás colocou
colocou no teu coração que tu não vai casar, colocou no teu coração que você é feia, colocou no teu coração que você não vai prosperar, colocou no teu coração que você não vai ter saúde, colocou no teu coração que você não tem direito à salvação. Ele entra, ele limpa tudo, e ali ele faz a morada do Espírito Santo. O meu corpo hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Vocês possam ficar com esse testemunho e crer que Deus está voltando, Jesus está voltando. Corra para os braços do Pai. Aceita o meu Pai como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Porque Ele vai colocar tudo no lugar. Tudo aquilo que o inimigo tomou, Ele vai te devolver em dobro. Tá bom? Beijos no coração. Amanhã eu vou estar gravando um outro vídeo contando por que eu fiz esse vídeo. Umas coisas que tá me deixando chateada aqui no YouTube. Tá bom? Vocês possam ficar com esse vídeo. Tá bom? Na paz do Senhor Jesus, vocês podem procurar aí na Bíblia, pode pesquisar vários versículos que falam de Deus, falando sobre a restauração. O Senhor me restaurou, me lavou, me remiu. Hoje eu sou nova pessoa, eu sou uma nova criatura. 22 anos na presença de Deus, nunca olhei para trás, não tenho desejo de voltar para trás. O mundo não me pertence, eu não pertenço a esse mundo, eu estou aqui porque eu sou serva de Deus, para servir Ele. Vai chegar o dia que Ele vai me chamar e eu vou embora deste mundo. Tá bom? Beijo no coração de vocês.